Amém. Glória a Deus. Vamos lá para mais uma ministração de uma quinta de vitória, não é mesmo? Hoje à tarde tivemos uma ministração excelente, né, com a Geni, e assim que sair, né, ela no nosso canal do YouTube, eu aconselho vocês a assistirem a ministração, né? Ela fala muitas coisas extremamente importantes para nós. Então eu convido vocês a assistirem. Eu acredito que em breve a gente vai colocar e postar no nosso canal do YouTube. Amém? Agora nessa parte da noite, né, nesse segundo horário, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa fé, como é que anda a nossa fé com as coisas relacionadas às coisas de Deus. Amém? Deixa eu só ajustar minha tela aqui para ficar mais fácil para eu. Ai, glória a Deus. Peço que vocês abram. Aqueles que tiverem condições, abram as suas escrituras em Lucas, no capítulo 1. Quero fazer uma leitura de um texto para a gente poder conversar a respeito dessa passagem que vai, com certeza, fazer um despertamento a respeito da fé, de como que nós temos andado nessa novidade de vida no Espírito, nesse propósito em Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, acompanhe comigo. Vai estar falando aqui da história tanto de João Batista quanto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele vai se iniciar aqui por Zacarias, que é o pai de João Batista, dizendo assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Talvez algumas versões vai estar Elizabeth, tá? Mas Isabel. E ambos eram, eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis, e eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume dos sacerdotes, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. 12. E enquanto Zacarias o viu, ficou perturbado, e medo caiu sobre ele. Mas o anjo disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel terá um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, e o será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e dos desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para, para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Amém?
Vamos ler só até aqui por enquanto, depois eu vou seguir o texto. Enquanto isso, nós vamos discorrendo aqui um pouquinho dos acontecimentos que nós acabamos de ler. Irmãos, quando nós vemos esse texto, né, falando aqui em relação à fé dele, porque ele não creu, ele vai ficar mudo. Isso aqui me chama a atenção para alguns detalhes em que é mencionado no texto antes desse fato, que é em relação a esse homem, Zacarias. Quando você vê relato desse homem falando quem ele era, veja que era um homem de Deus, o homem que servia ao Senhor no templo. Era um homem chamado pelo Senhor. Agora, quando se segue a história, você vai ver aqui, depois nós vamos ler, que a sua esposa, ela concebe um filho, que é João Batista. Mas veja que a primeira parte da história dá um foco neste homem. E isso me chama a atenção é que quantos de nós somos chamados pelo Senhor, estamos trabalhando para o Senhor, mas em nosso coração o que há é incredulidade. Porque aqui o que se vê é um homem que serve no templo, é um sacerdote, mas quando ele recebe algo do Senhor, ele não crê. E aí, isso nós precisamos trazer para a nossa vida, nossa caminhada com o Senhor, porque nós somos chamados pelo Senhor. Nós estamos exercendo esse sacerdócio, estamos exercendo esse trabalho, essa tarefa do Senhor, esse propósito. Agora, como que nós estamos desenvolvendo? Será que se o Senhor nos expor à sua presença, se o Senhor nos expor a uma intimidade com Ele, o que que Ele vai encontrar no nosso coração? Será que não será incredulidade? E veja, o que dá a impressão é que hoje o Senhor ele tem mais facilidade em achar fé nos que são de fora do que aqueles que estão dentro. Porque quando nós vamos continuar a leitura do texto, você vai ver que a esposa dele não duvidou. Só que ela não servia no templo. Então, quando nós olhamos aqui pelos evangelhos, nós vamos ver que o Senhor ele está sempre enaltecendo a fé de um gentil, a Sirofenícia, pela sua fé, o centurião, que não era de Israel, mas creu. E agora você vai ver essa mulher crendo, e o sacerdote que estava trabalhando no templo não creu. Então, será que a nossa caminhada com o Senhor não está dessa mesma forma, em que nós servindo ao Senhor, quando o Senhor envia algo que nós estamos orando? Isso aqui é o que mais me chama a atenção. Porque quantos de nós aqui está orando por alguma coisa? Acredito que todos nós temos orado por algo. E veja que Zacarias estava orando e teve a sua oração respondida. E quando teve a sua oração respondida, não creu. Imediatamente ele perde a sua voz, fica mudo. Por quê? Porque a manifestação da sua fala seria incredulidade. E para que ele não manifestasse a sua incredulidade, ficou mudo. Agora, veja que ele orando, servindo ao Senhor, recebeu a resposta. Mas recebeu a resposta de algo, em contrapartida, ele perdeu outra coisa. Recebeu o favor do Senhor, recebeu um filho, mas perdeu a sua voz. Quantos de nós, na nossa caminhada, não anda dessa forma? Quantos de nós estamos perdendo coisas pela nossa incredulidade? Ganhamos de um lado, mas perdemos do outro. Então, irmãos, isso aqui é para que a gente possa refletir na nossa caminhada. Da mesma forma em que nós oramos, pedimos ao Senhor, quando você ora, não faz sentido você orar sem crer.
Porque se você ora, você está orando para um Deus que você não vê, um Deus que é espírito. Mas se você ora para ele, no mínimo é porque você crê. Então, quando ele responder e te atender, continue crendo. Porque senão, muitas vezes, vai acontecer conosco assim como aconteceu com Zacarias. Nós vamos perder coisas para que não aconteça algo pior. No caso dele, perde a voz para que ele não manifeste verbalmente a sua incredulidade. Agora, muitos de nós nessa caminhada pode pensar o seguinte: mas eu não tenho nem ouvido. Como é que eu vou falar? Bom, você já perdeu. Perdeu o quê? De ouvir o Senhor. Neste caso, Zacarias ouve o Senhor, tem essa experiência com ele, porém perde a sua voz. Hoje as pessoas nem ouvindo estão ouvindo. Por quê? Porque o Senhor sabe o que está no coração, porque elas não têm fé nem para ouvir. E para que ela não e para que ela ouvindo não fale o que não deve, o Senhor faz com que essa pessoa nem receba. Então tem muitas pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Por quê? Porque não creem. E o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. O reino está sendo propagado. Tudo que Deus fala está se cumprindo. Orações estão sendo atendidas. E eu vejo orações sendo atendidas do meu lado direito, do meu lado esquerdo, à frente, atrás. E como é que comigo não acontece? Simples. Como fala em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. E examinar o quê? Meu coração, ver se eu não estou incrédulo. Porque a incredulidade me faz perder coisas da parte de Deus. E a Bíblia está cheia de coisas que o Senhor já disse ao nosso respeito. E irmãos, eu não vi nada nas Escrituras em que Deus disse e não aconteceu. E se não aconteceu, foi porque alguém intercedeu para que mudasse uma sentença. Simples. Mas tudo o que Deus diz se cumpre. Tudo. Então, o que Deus tem falado ao meu respeito vai se cumprir. E eu creio, e se eu estou orando e buscando, como as Escrituras diz, aquele que bate se lhe abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, eu tenho que crer para que quando venha eu não duvide. Mas como que vai ser? Eu já estou avançado de idade. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz financeiramente. Nós sempre colocamos dúvida naquilo que Deus está fazendo. Então por que que oramos? Por que que servimos a esse Deus? Não faz sentido. É o verdadeiro dar murro em ponta de faca. Não faz sentido nenhum. Agora, se eu sirvo ao Senhor, se eu tenho esse chamado, eu preciso crer, tanto para pedir quanto para receber, como o Senhor fez com Zacarias. Zacarias não creu. Então, até que o menino nascesse, ficou mudo. Para que você não fale o que não deva, se cale. E para muitos acabam nem ouvindo ao Senhor. Então, que a gente se examine, que a gente se examine e cuide daquilo que o Senhor tem entregado a nós. E irmãos, nós falamos, né, hoje à tarde sobre isso também, e acredito que isso também é um dos motivos pelo qual a gente acaba duvidando muitas vezes das coisas de Deus. Por quê? Essa situação de Zacarias era uma situação atípica, em que um casal avançado de idade gere um filho. E esse é o problema com nós religiosos. Por quê? Assim como Zacarias,
ele estava habituado a ter a sua escala de serviço no templo. Então, nós estamos acostumados com um sistema, nós estamos acostumados com uma liturgia da igreja. E tudo que acontece fora dessa liturgia, tudo que acontece fora das regras, para nós é estranho. Nós duvidamos, não cremos. Em outras palavras, limitamos o agir de Deus, porque achamos que Deus só pode agir de acordo com a natureza. Deus não pode fazer nada fora disso. Zacarias estava acostumado com as regras, com a liturgia do templo, com oferecer sacrifícios, oferecer os manjares, oferecer o incenso. Ele estava habituado com as regras. E quando vem um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, quando vem uma experiência com o Senhor fora da caixa, fora das quatro paredes, a gente, será mesmo que é assim? Será que está certo essa igreja aí pela internet? Será que eu posso crer aí nessa oração que a irmã está fazendo aí na padaria, no mercado? Nem conheço essa irmã. Por quê? Porque está fora da caixa, está fora da liturgia. E nós perdemos, deixamos de receber o excepcional do Senhor. E aí nós voltamos para o nosso quarto, orando, pedindo o milagre do Senhor, pedindo a manifestação do Senhor. Pedimos coisas sobrenaturais. E quando vem o sobrenatural, nós não cremos. Por quê? Porque está fora do nosso quadrado. O que que é isso? Controle. Sabe o que que nós queremos fazer? Senhor, eu quero um milagre, mas o seu milagre tem que vir assim, tem que vir aqui, ó, dessa forma, dentro das regras, não pode sair disso, porque daí eu sei que é o Senhor. Não pode sair disso aqui, Senhor. O Senhor está limitado a me dar esse milagre desta forma. Se for fora disso, eu não creio. Que Deus é esse, irmãos? Não é o mesmo Deus que nós servimos. Deus que criou todas as coisas. E nós limitamos a que forma o Senhor pode nos responder. Então, isso também serve de alerta para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente tire os nossos olhos do que é natural, do que é quadradinho e expanda os nossos olhares. Mas para isso, eu só vou conseguir identificar quando eu começar a mergulhar cada vez mais nesse meu relacionamento com o Senhor e entender que o meu Deus e Pai, ele não tem limite em fazer coisas para abençoar e para agir em favor dos seus filhos. E o mais engraçado é que nós sabemos disso, porque nós lemos nas Escrituras. Mas e se hoje uma mula falasse com você? Você ia achar, meu Deus, estou ficando louco, mas não tem nas Escrituras? E por que que você não crê que pode acontecer? E se um corvo trouxesse alimento para você? Você diz assim, tá louco, como que eu vou comer a comida de um corvo? Mas está nas Escrituras. Por que que você não crê? Por que que você não crê que Deus pode fazer algo além do que você imagina? Como as Escrituras diz que ele faz além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Está nas Escrituras, e por que que nós não cremos? Que muitas vezes o nosso socorro pode vir do lugar em que menos esperamos. Em que para nós não faz sentido o Senhor mandar um profeta para a casa de uma viúva para ser sustentado. Mas quando chega lá, o Senhor manifesta a sua graça e o seu favor sobre aquela casa. Mas está nas Escrituras. Se acontecer hoje em dia, você vai dizer assim: esse profeta aí, ele está querendo se aproveitar daquela viúva. Como é que esse profeta, se diz homem de Deus, vai para casa dessa mulher que não tem condições e quer ser sustentado por ela? Mas está nas Escrituras. Por que que você não crê? Irmãos, eu digo para vocês que se as situações que já se passaram na Bíblia acontecesse com você, você não ia crer. Se aparecesse um homem pelado profetizando na sua vida, você ia repreender. Está amarrado em nome de Jesus. Mas aconteceu na Bíblia. Qual que é a diferença em saber se é de Deus ou não? O Espírito. E por nós negligenciar o Espírito,
nós não identificamos quando essas coisas foram da caixa, se é de Deus ou não. Agora, aqueles que andam em espírito, que têm relacionamento com o Senhor, identificam pelo espírito. Então, não importa se o Senhor está dentro da liturgia ou fora, porque pelo espírito ele sabe se é Deus agindo ou não. Ah, mas eu nunca vi na história. Não tem problema, pelo espírito eu identifico que é o Espírito de Deus falando comigo e sei que isso é de Deus. Então, veja, irmãos, não importa se você está servindo ao Senhor. E isso serve para a minha vida. Nós que estamos pastoreando, não importa se eu estou pastoreando. Importa é se meu coração tem fé para crer, além da medida, além da liturgia. Porque esse homem servia ao Senhor no templo, mas a sua mente não conseguiu receber algo fora dos padrões, da sua escala, daquilo que era determinado pela lei. Então, através disso, eu identifico que eu preciso aumentar a minha fé. Eu necessito urgentemente aumentar a minha fé. Por quê? Porque eu estou perdendo muita coisa da parte do Senhor. Às vezes nós pensamos assim, mas acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não atende às minhas orações. Não, irmãos, é nós que estamos deixando de crer. Deus tem muita coisa para derramar nossas vidas. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo não conseguiu fazer muitos milagres na sua terra, porque o povo não cria. Aquele povo deixou de receber o Cristo, os milagres, por falta de fé. E a gente acha que hoje é diferente? Não, irmãos. Continua a mesma coisa. Nós deixamos de receber da parte do Eterno pela falta da nossa fé. Porque nós não cremos, não compreendemos o tempo de Deus. E quando eu trago essa história aqui, veja que esse menino, ele leva o tempo normal para nascer, os 9 meses. 9 meses, ele ficou mudo. Qual que é a questão aqui? É que quando nós oramos e recebemos do Senhor, nós achamos assim, ah, mas o Senhor disse que eu ia receber e está passando tempo eu não recebi, pronto. Eu não consegui vencer nem os 9 meses, porque nós já queremos receber na hora. Mas tudo que Deus fala tem um tempo para se cumprir. Mas não deixa de se cumprir. João não deixou de nascer pela falta de fé do pai. Porque tudo que Deus fala há um processo natural para vir à existência. É natural. Quando Deus fala, tem que vir à existência. O que falta para nós é entender esse tempo de Deus. E para isso, nós precisamos mergulhar nesse universo de Deus, ou seja, no Espírito, naquilo que Deus tem falado. Por isso que hoje a Geni, à tarde, veio falar sobre a festa dos tabernáculos. Mas muitos se opõem. Ah, não, não, isso aí não é de Deus, isso aí é dos judeus. Já parou para pensar quantas bênçãos você deixa de receber através de celebrar essa festa? Através de ofertar com entendimento correto sobre essa festa? Mas o mês que vem as lojas já estão cheias de enfeite e está todo mundo se preparando para o Natal, uma festa que os pagãos falam que é de Jesus, mas não é. E para essas celebrações nós estamos atentos. O que é isso? Estamos sendo terra férteis para as coisas do mundo, mas um coração duro para as coisas de Deus. Por isso que nós estamos trazendo as celebrações, as comemorações, esses assuntos profundos. Para quê? Para que você abra a sua mente, veja fora da caixa, veja fora dos padrões do que é você chegar num culto, você ter lá dois louvor rápido, daqui um pouco um louvor lento só para tocar a sua alma, e aí faz a oferta, recebe a palavra, você vira as costas, vai embora e sai dali como se você estivesse na velha aliança, porque na sua semana você não pratica o que você ouviu. E na velha aliança era da mesma forma, as pessoas chegavam lá no tabernáculo, levavam a sua oferta, levavam a sua ovelha, levavam o seu animal, o animal era sacrificado,
a pessoa recebia o perdão e a pessoa voltava para a sua vida cometer novamente os seus pecados. Não havia uma transformação. Irmãos, nós estamos na nova aliança fazendo da mesma forma, indo até o templo, a igreja e seguindo a liturgia. E na semana nós não temos fé, não nos aproximamos do Senhor, não manifestamos a sua graça, aquilo que nós temos aprendido. Por quê? Porque nos falta fé para crer e manifestar o que o Senhor já nos deu. Nós buscamos o Senhor, Senhor, me dá fé. Eu quero experiência com o Senhor. Me dá ousadia para orar. Me traz provisão. E aí o Senhor vai mandando, vai mandando. Só que durante a semana, quando o Senhor te manda, você começa a duvidar. Será que é de Deus? Aí o Senhor te dá uma oportunidade para você orar por alguém. Você diz assim: ai, eu não vou orar, tô com vergonha. Mas você orou, criatura. Você pediu isso. Por que você não tem fé para executar, para aproveitar essa oportunidade que o Senhor te deu? Amém? Vamos seguir daqui, eu quero seguir orando o texto. Quero ler um outro texto com vocês que está lá em Marcos, no capítulo 4. E foi o texto que eu mencionei a vocês ali. Ele vai dizer assim, Marcos capítulo 4, versículo 11. E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora todas as coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, e para que aquele momento eles não se convertam e os seus pecados sejam perdoados. Agora, o mais complicado nesse texto é que ele está dizendo aqui, se referindo aos de fora, mas nós não somos os de fora. Ele está se referindo aqui aos de fora, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que eles não atentem para isso e os seus pecados sejam perdoados. Opa, mas espera aí, só um pouquinho. Se ele está falando para os de fora e eu, tendo olhos, não estou vendo, tendo ouvidos, não estou ouvindo, não estou ouvindo, alguma coisa está errada. E não é com os de fora, mas é comigo. Porque eu, estando dentro, estou agindo como os de fora. Então, como que você quer receber como filho se você age ainda como servo, como escravo? Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama Abba Pai. Versículo 7. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Agora, se você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você é um filho de Deus, por que que muitas vezes a nossa vida não reflete a um filho de Deus? É culpa de Deus? É culpa que Deus não enviou coisas suficientes para que eu revelasse a minha vida como filho? Não. Ele enviou o filho, ele prometeu, ele declarou a vinda do filho. Através do filho, ele mandou o Espírito. Através do seu Espírito, ele nos tornou agora filho e herdeiros de tudo. Então não é culpa de Deus. Então eu preciso examinar a mim mesmo. Porque recebendo tudo eu não estou crendo. Por quê? Porque normalmente nós
temos dificuldades em receber algo de graça. Se hoje alguém chegar e dizer assim, ó, estou te dando um carro, hum, como assim? O que que você quer de volta? De graça? Não, esse carro tem algum problema. Esse carro está enrolado. Tem alguma coisa. Você acha um monte de desculpa, você não sabe receber. E se você não sabe receber no natural, quanto mais as coisas espirituais, as quais você não vê. Por isso que nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos ter um passo a mais, uma medida a mais. Para quê? Para que você não veja acontecendo com os outros e não com você. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 17. Olha que interessante esse texto. Marcos, capítulo 9, versículo 17, nós vamos ler até o 27. Ele vai dizer assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. E eles trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo passou desde que isso veio a ele? E ele disse, desde uma criança. E muitas vezes isso tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu pode crer, olha a resposta de Jesus. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Mas ele complementa dizendo assim: ajuda-me na minha descrença. Olha a humildade desse pai. Agora, se você voltar no texto, você não vê os discípulos dizendo para o Senhor: aumenta a nossa fé, nos ajuda nessa descrença. Mas esse homem que era de fora pediu para que Jesus aumentasse a fé dele. E aí ele segue dizendo: quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito mudo e o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo, olha só um detalhe, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entreis mais nele. Agora, observe algo nesse texto que ele acaba confirmando aquilo que nós falamos antes, que Deus ele faz além do que nós imaginamos, porque ele revela que o espírito também era surdo. Se o espírito era surdo, como é que ele vai ouvir a voz de Jesus para que saísse? Isso nos demonstra que a palavra do Senhor é tão poderosa que vai além das coisas naturais, das coisas normais, das coisas que teoricamente terias que ser assim. Se ele não ouve, como é que você vai falar? Não adianta você falar porque ele não vai ouvir. Mas a palavra do Senhor transcende as normalidades. Isso é para nos demonstrar o poder da palavra do Senhor. E ele vai dizer assim: e o Espírito gritou, não era mudo? Gritou, e agitando-o com violência saiu dele. E ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Olha os incrédulos na volta. Só que daí o Senhor Jesus vai dizer assim: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, para muitos, não vai ter jeito, porque é um espírito mudo e surdo, não vai ouvir o meu comando.
Não, nem não. Não vai ouvir o meu comando. E quando ouvir, a pessoa vai estar morta. Não, está viva. Porque a palavra do Senhor vai além disso. Trouxe libertação, trouxe vida para esse jovem. Por que que nós não cremos? Hoje, se manifestar um demônio na sua frente, em alguma pessoa, como você reage? Você terá ousadia e crer que se Jesus fez e ele disse que nós faríamos essas obras e maiores, você tem ousadia para expulsar esse demônio? Mesmo que esse demônio seja um demônio surdo, mas pelo poder da palavra que vai além da normalidade, você crê que vai sair, vai gerar vida nessa pessoa e você vai trazer libertação? Você pode crer nisso? Mateus 13, Mateus capítulo 13, ele diz assim, versículo 10: E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Aí ele vai falar aqui no versículo 16, ele vai dizer assim: Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não viram, e ouvir estas coisas que vós ouvis e não ouviram. E aí, se você seguir lendo o texto seguinte, ele vai falar da parábola do semeador. E aí você conhece essa parábola. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Ouve, ó Israel. E quando ele fala ouvir, é um formato de ouvir crendo. Não é só ouvir por ouvir, crendo. Hebreus 7, Hebreus 3, perdão. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Ele vai dizer assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram, eles não ouviram falar de alguém, eles viram. Versículo 10. Assim fui ofendido por esta geração e disse: Eles sempre erram em seus corações e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano e do pecado, porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Glória a Deus. Agora volte lá para o texto de Lucas, capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, você vai ver aqui, a partir do versículo 41, que Isabel, esposa de Zacarias, se encontra agora com Maria. E Maria também tinha recebido do Senhor que ela também estaria grávida. E aí você vê um encontro entre as duas, as quais não serviam no templo. Eram duas mulheres simples, mas que creram quando o anjo falou. E diz assim, versículo 41: E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia com o Espírito Santo, e ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo
Isto é para mim que a mãe do meu Senhor venha a mim. Irmãos, veja a diferença dessa mulher. Essa mulher confessa o senhorio de Jesus Cristo antes mesmo que ele nascesse. Vocês perceberam isso no texto? Eu vou repetir aqui para que vocês entendam isso. 43. E por que motivo? Isso é para mim que a mãe do meu Senhor venha a mim. O que deu condições ela reconhecer a Cristo antes mesmo de ele ter nascido foi ela estar cheia do Espírito no encontro. Então, a fé faz com que você esteja cheio do Espírito, fazendo que você consiga identificar no outro Jesus Cristo. Qual que é o problema do meio cristão hoje em dia? É que as pessoas não conseguem ver Cristo na vida do outro. Mas a culpa normalmente não é do outro, é porque nós não estamos no Espírito. Porque quando eu ando no Espírito, eu vejo Cristo no meu irmão. Eu vejo a obra do Senhor na vida do meu irmão. O que está me faltando é fé para andar no Espírito e ver através do Espírito e receber essas poderosas experiências. Essas mulheres não ficaram mudas. Essa mulher, por não ter perdido a sua voz, confessou a Cristo, diferente de Zacarias. Mas depois que o menino nasceu, acontece algumas coisas. Versículo 59. E aconteceu que ao oitavo dia, eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no Zacarias, conforme o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado João. E disse-lhes: Não há ninguém na tua parentela que se chame por nome de João. Veja isso. Você vai dar nome conforme já tem na sua parentela. O que que é isso? Andar quadradinho. Vamos andar nas regras. Nome João não tem na sua ascendência, não tem na sua família. Como é que você vai botar um nome que não tem? Isso não procede de Deus. Mas essa mulher cheia do Espírito fez o que o anjo tinha falado para ela. Agiu fora do quadrado. 62. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que eu chamasse. E muitas vezes é assim, as pessoas religiosas, elas desacreditam naqueles que têm o Espírito, mas preferem crer naqueles que são religiosos, que andam quadradinho. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E a sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-lhe sua língua. E ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor. E todos os que disseram, e todos esses dizerem foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram e colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E o seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Ele levantou para nós um chifre de salvação. Chifre simboliza governo na casa de seu servo Davi. Aleluia. Veja, irmão, se ele não tem falta de fé, se ele não tivesse descrido do Senhor, ele teria profetizado isso no início, mas o Senhor permitiu cerrar a sua boca, para que ele viesse profetizar só no final. O problema é que ele veio profetizar só depois que ele viu as coisas acontecerem. E esse é o que acontece na maioria da vida dos cristãos na igreja. Eles só dão glória, eles só louvam ao Senhor depois que viram acontecer. Isso não é fé, isso não é ser cristão. Ser cristão é como essas mulheres, que quando receberam a palavra do Senhor, creram e glorificaram o Senhor e confessaram a Cristo antes mesmo dele ter vindo à existência, antes mesmo dele ter nascido. Isso é fé. Isso é que falta para a igreja. Isso é que falta para os filhos se tornarem maduros.
é não glorificar o Senhor só depois que aconteceu, não. É glorificar antes, quando a palavra do Senhor saiu. Então, hoje, você, né, analisando você mesmo, examinando a si mesmo, você tem fé diante do que o Espírito falou ao nosso coração nessa noite? Você tem tido fé? Porque se você não tem tido fé, o que te garante que esse pão é o corpo de Cristo? O que te garante que esse suco de uva representa o sangue de Cristo? Então, vamos ter a humildade de chegar para o Senhor como aquele homem, dizendo: Senhor, me ajuda com a minha descrença, me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda, Senhor. Irmãos, quando você pede isso, creia que o Senhor já te deu. Ele já está te ajudando com isso. E ele vai te colocar em situações para te provar. Porque ele vai dizer assim, ó, você está sendo colocado numa situação para manifestar o que eu já te dei. E sabe qual é o problema? Que quando nós não manifestamos aquilo que Deus já nos entregou, isso dá um mau testemunho para os de fora. Porque eles vão olhar dizendo assim, como que essa pessoa se diz crente, mas ela mesma não crê naquilo que prega? Porque na oportunidade que ela teve de manifestar, não manifesta. Então, isso não prejudica somente a nós, como pessoas, prejudica todo o corpo de Cristo, todo o reino, porque pessoas estão deixando de se ajuntar à família, porque não estão encontrando nos cristãos fé. Então, que nessa noite você reflita na sua caminhada, que você será muito, mas muito beneficiado. Você receberá muito da parte de Deus, só aumentando a sua fé. E muitas outras pessoas, vendo as coisas de Deus se manifestar na sua vida, se converterão, porque elas vão querer esse Deus que dá todas as coisas, o Deus que faz de tudo, basta crer. Amém? Crendo, mas crendo, irmãos, com fé, pegue o seu pão. Esse pão que representa o corpo de Cristo, como diz nas Escrituras. Não vamos fazer como os irmãos lá em João, que quando o Senhor dá o discurso e fala que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim, as pessoas dizem: como assim? Duro é este discurso. Como que eu vou comer a sua carne e vou beber o seu sangue? Por quê? Porque isso aqui não está na liturgia da igreja. Mas o Senhor disse que esse pão era a carne dele, que esse suco era o sangue dele. E que todas as vezes que eu comesse desse pão, todas as vezes que eu bebesse desse suco, eu anunciava a morte de Cristo, até que ele venha. E é com esse espírito, é com essa fé que nós anunciamos a morte e a ressurreição do Cristo, que através disso nos resgatou. E ele diz: até que eu venha. Então, quando eu faço isso, eu estou anunciando: Jesus irá voltar. E você crê nisso? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo poder que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E te pedimos perdão, Pai, pela falta de fé, por andar por aquilo que os olhos veem, ao contrário da fé. Mas pedimos, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, nos ajude, Pai, a aumentar a nossa fé, a crer mais nas coisas que o Senhor já tem declarado, que o Senhor já tem falado. Pai, nos ajuda a manifestar aquilo que o Senhor já nos deu. Todas as bênçãos nas regiões celestiais, nos dá fé para acessar essas bênçãos e manifestar nesse tempo. Para que as pessoas vejam que é o Senhor na nossa vida e que eles creiam no Senhor e que eles sejam transformados e reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, nós consagramos esse pão e te agradecemos e nos alegramos por este período,
pela festa, Pai, que nós estamos celebrando neste período, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Podemos comer todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor pela bondade, pela mansidão que o Senhor tem conosco, pela sua misericórdia, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Aleluia. Te agradecemos também, Pai, pelo suco de uva que representa o sangue de Cristo. Esse sangue que foi o preço, como diz as Escrituras, que foi o preço pago pelas nossas vidas. Nós consagramos o suco, que ele continue, Pai, surtindo efeito não só nas nossas vidas, mas que esse suco, Pai, ele seja derramado e, e atraia muitas outras pessoas para a mesa, para esta família, para a família de Cristo, para que as pessoas possam, sendo transformadas, venham experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós consagramos o suco e participamos desse suco em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Se alegre no Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor derramou sobre o seu coração uma riqueza tão grande que nem todos têm acesso. Mas, como diz nas Escrituras, a vós é dados a conhecer os mistérios do reino.